Antônio Maurício da Costa, 66 anos, 40 anos e 5 meses de Barbosa e Marques. Senhor Antônio Maurício, o senhor lembra quando foi que o senhor começou na Barbosa e Marques, em que ano? Quem o contratou e para que serviço? Quem me contratou foi o senhor Aloysio Esteves, onde fez 3 contatos comigo em Barbacena, onde eu trabalhava na Itambé, uma fábrica de queijo em Barbacena, e ele esteve lá fazendo esses contatos. Eu já o conhecia antes da feira dos congressos de laticínios, sempre conversava um pouquinho com ele, e ele que me contratou. Isto foi em final de 74, final do ano de 74, e eu vim para aqui em 10 de janeiro de 75, eu fui registrado na empresa como supervisor regional. Nesta época ele estava preparando a saída dele, pode falar? Nessa época ele estava preparando a saída dele da empresa e formou-se 4 supervisores, os departamentos, departamento de operações, onde o chefe era João Batista da Silva, departamento de controle de qualidade, departamento de manutenção e departamento administrativo. Fez essa reestruturação na empresa. E o departamento de operações foi dividido em 4 regiões, com um supervisor em cada região. Eu fui contratado para a região de Carangola, onde tinham 4 fábricas e um posto de resfriamento de leite. Nesse serviço que o senhor começou, e na conversa que o senhor teve com o senhor Luiz, quando o senhor aqui chegou em Valadares, ele falou alguma coisa que chamou a atenção do senhor para alguma coisa, demonstrou como é que era a empresa, teve essa conversa? Sim, nós vínhamos conversando muito porque eu tive interesse em morar em Carangola e vir aqui. Porque eu tinha que ir toda segunda-feira para Carangola e voltar quinta à tarde para aqui, à noite. Naquela época a gente andava de madrugada e de noite. Então ia toda segunda-feira. Aí propus a ele morar em Carangola e ele falou: não, seu futuro é aqui, você precisa vir aqui. Nós precisamos de você aqui, em Governador Valadares. Pois é, porque aí na quinta-feira, você chegava na quinta-feira aqui... Chegava na quinta-feira à noite. E qual que era o serviço? Na sexta nós íamos para dentro de uma sala, os 4 supervisores, fazer todo o relatório do trabalho da semana, onde os 4 supervisores e o João Batista, o gerente, chefe de departamento, nessa sala. E aí nós íamos fazer os relatórios do trabalho da semana, relatório todos. E no sábado e no domingo nós tínhamos um rodízio, nós íamos para a fábrica aqui, de Governador Valadares, no sábado, folga era só no domingo. E ainda, cada semana, um ficava de plantão no domingo. Entendi. Nessa época. Aí o serviço da fábrica era? Dentro da fábrica? Aqui dentro da fábrica? Dentro da fábrica era simplesmente trabalhar, conhecer a fábrica toda, conhecer todas as operações. Ok? E demonstrar, mostrar os pontos que a gente achava positivos, negativos, etc. E voltava todas as coisas para tomar conta das fábricas. Para supervisionar as fábricas de lá, onde tínhamos um gerente, técnico em cada fábrica lá. O senhor ficou lá até fechar as fábricas de lá ou veio para cá antes? Como é que foi? Não. Eu fiquei lá até 77. Em 77 eu passei a supervisionar todas as fábricas. Mudou-se a estrutura de novo. Os 3 supervisores que estavam comigo, cada um em uma região, eles foram, a Barbosa e Marques, colocar pessoas mais técnicas dentro das fábricas. No início, quando colocou os supervisores, o pensamento foi dar uma supervisão, melhorar a parte técnica da empresa, a organização das fábricas e para início da montagem dos manuais de operações, ou seja, metodização dos trabalhos. Depois de 1 ano e meio, acharam que isso aí não estava tão bem, já tinha feito o que tinha que fazer, pegaram os 3 outros supervisores e colocaram como gerente das fábricas. E aproveitaram o pessoal prático, era gerente, para outras funções na empresa. E eu passei assistente do departamento de operações,
visitando todas as fábricas, supervisionando todas as fábricas do Barbosa de Márcio, que eram 16 fábricas e 8 postos de resfriamento de leite. Entendi. Nessa época já era o seu Samuel ou ainda era o seu Luiz? O Samuel, não, o senhor Luiz saiu imediatamente depois que me contratou essa equipe. Já tinha contratado outra pessoa, formou, 2 já estavam aqui, tudo isso. Aí o senhor Luiz saiu logo no início de 75. Aí entrou o Samuel como gerente, como chefe do departamento de planejamento. Não entrou como diretor. Era o senhor Teodoro de Aquino, mas era o mais administrativo. E o Samuel era gerente do departamento de planejamento, onde ele entrou para fazer um trabalho, esse trabalho de escrever, metodizar todos os trabalhos da fábrica. Aí eu trabalhei sempre subordinado ao João Batista, porém atendia em todas as fábricas, trazia o que era feito na fábrica e ia no Samuel, tinha o contato com o Samuel para ele escrever essas normas, que são os manuais de operações e manual de controle de qualidade. Então o senhor, em conjunto com o Samuel, escreveu essas normas ou foi o seu Samuel que escreveu? Samuel que escrevia normalmente, mas eu que trazia todos os assuntos, rascunho e tudo isso, entregando para ele. E esse manual virou prática? E esse manual virou prática, foi a metodização dos trabalhos na empresa, que antes cada um, padronização dos trabalhos. Antes, cada encarregado, cada queijeiro, cada técnico fazia da forma dele. A partir daí, padronizou-se. Teve uma padronização dos serviços, de todas as tecnologias. E nessa... Samuel entrou 1 mês, 2 meses depois que eu estava aqui. Depois que padronizou, tá. Qual foi a diferença do funcionamento da fábrica? Porque é uma forma, igual você falou, da forma todo mundo fazia do jeito que queria, tá? Mas tecnicamente na cabeça deles. Certo. Aí você teve uma ordem. Depois que começou essa ordem, qual foi o desenvolvimento que a fábrica teve? Foi uma uniformização de tudo, dos produtos mais uniformes, uma facilidade maior de produzir os produtos em 1 ou 2 fábricas ao mesmo tempo, porque antes tinha que ser uma fábrica específica para cada produto, e permitir que as fábricas crescessem. Esse que foi o ponto-chave, porque do jeito que era não tinha jeito, tá ok? Porque cada um fazia do seu jeito, fazia-se o queijo bom, de qualidade, mas só aquele determinado queijo. E aí foi uma preparação para o futuro, para o crescimento do tamanho das fábricas e tudo isso. Entendi. Aí o seu Theo era o diretor da época. Aí o Samuel passou, daí 1 ano, talvez, 6 meses, 1 ano, passou a diretor. Como é que era o seu relacionamento com o seu Theo? O seu Theo era um relacionamento de amizade, amigo, informação técnica de vez em quando, mas muito pouca, porque ele era mais administrativo e estava deixando mais toda a parte técnica para o João Batista mesmo, cuidar das fábricas, e o Samuel nessa parte dessa organização. Entendi. O senhor disse no início que o senhor Luiz contratou o senhor tinha contato com ele várias vezes em reuniões, né? E por 3 vezes ele tentou contratar o senhor. Das outras 3 que ele não conseguiu, ou foi na terceira, não sei, por que não teve negócio? O que aconteceu? O que passava na cabeça do senhor? Como é que está, né? Por que não fluiu na primeira conversa? Na verdade, como ele toda a vida foi um homem muito sábio, se ele conversava comigo, um simples técnico lá em Juiz de Fora, tudo isso, porque ele já estava preparando o campo e tinha algumas informações. Quando necessitou de fazer essa estruturação, aí ele foi direto em mim, teve 2 contatos para contratar. Nós já tínhamos conversado, batido papo, ele queria saber da vida da gente toda, entendeu? Então aí conversamos e fui contratado por ele. O senhor teve contatos com o senhor Antônio Marques? Não. Muito pouco. Não, Jonas, então, só fui no falecimento dele. O senhor Jonas tinha. O senhor Jonas tem um fato curioso, pode contar no meio do caminho, né? Pô, simplesmente. O Jonas, quando eu entrei no Barbosa e Marques, daí 1 semana ou 2 eu estava sendo preparado aqui, o João Batista foi comigo, me levou para apresentar a região de Carangola, me entregar a região. Nessa época o Gessi Cabral, que já faleceu, que era o chefe da região lá, uma pessoa prática muito boa, tudo isso. Aí foi me entregar a região.
Quando acabou de apresentar todas as fábricas, fomos para a sala do Sr. Jonas, para lá, para o escritório. Chegamos lá, o Sr. Jonas estava para Muriaé, fazendo uma viagem pequena. Ficamos lá a tarde inteira esperando. Ele não chegou. O João Batista deixou um recado para ele, dizendo que veio embora, que precisava, que esperou ele à tarde. Quando nós chegamos aqui, no outro dia cedo, tinha uma bronca tremenda dele para o João Batista, um esculacho, dizendo que jamais um supervisor da região poderia vir embora sem ser apresentado a ele. Não importa a hora ou o dia que ele chegasse. E que não admitia entrar em trabalho, nas funções, sem apresentá-lo. Aí o senhor Luísio teve que sair comigo da semana seguinte, me levando lá só para apresentar para o senhor Jonas. Pelo que a gente ouviu, ele tinha essa mania, não podia sair de lá sem fazer pensa. E toda semana eu tinha que fazer meu trabalho, e quando estava no último dia eu tinha que ir na sala dele 5 minutos conversar. O senhor lembra de mais alguma situação com o senhor Jonas? Não, o resto era um tratamento. Também, né? Não, mas era um tratamento muito saudável, muito bom. Muito José bom. Esteves? Não tive contato nenhum, não conheci. Não, já tinha falecido. Conheci, foi o único da família Esteves que eu conheci. Nessa época, meu contato foi só Anor Esteves. Você perguntou do Sr. Antônio eu já tinha visto em uma visita aqui em Governador Valadares. Certo. Situação com ele não teve nenhuma? Não tive. Já tive com ele aqui uma vez que ele veio aqui em Governador Valadares. Informação. O senhor veio daí também para Barbosa. Correto. Essa vinda, quer dizer, o senhor conhecia uma situação e chegou noutra. Foi choque? Ou o senhor sentiu aqui desenvolvimento que aqui daria para ir? Ou aqui já estava mais bem estruturado do que aí também que o senhor veio? Aqui estava, desde que eu me formei, eu me dediquei muito à área de queijos. Sempre gostei muito, que é uma área de tecnologia, ela é viva, então sempre gostei muito. E lá eu trabalhava numa fábrica de queijo para Itabé, com bons resultados, tudo isso. E nessa mesma época estava fechando essa fábrica, era uma fábrica arrendada de uma filial dela, e eles estavam contando que ia me levar para Sete Lagoas ou Belo Horizonte. Me pediram que iria me levar o diretor industrial, Mauro de Oliveira, levar para Sete Lagoas ou Belo Horizonte. Aí foi a época desse contato com o senhor Luiz. Eu analisei a coisa e falei, eu vou enfrentar o Barbosa e Marques. E o Barbosa e Marques toda a vida teve um nome excelente lá em Juiz de Fora. E eu tinha raiz antes, que em 68 eu fiz estágio no Barbosa e Marques, em Carangola e Espera Feliz. Eu era estudante. Bom, aí vim para cá, e vim com a minha esposa, minha filha mais velha tinha 1 ano e meio, e abaixo dela tinha 6 meses. E enfrentei, como sempre, com muita dedicação, e fiquei esse tempo sem nenhum choque, nenhum problema. O senhor Humberto? O senhor Humberto era o superintendente da empresa. Até hoje? Exato, até hoje. O admirei muito pela sua inteligência, sua competência. Então, tínhamos contatos aqui de 2 em 2 meses, depois de 3 em 3 meses, depois 2 vezes por ano, contato de reuniões o dia inteiro, nos mínimos detalhes de funcionamento, cada um no seu departamento, na sua função. E como é que, todos nós, nessas reuniões, como é que ele geria ela? Como é que era? Porque o dia inteiro é um troço pesado, né? Como é que era esse trato deles nessa reunião com vocês? Era pesado, sim, pesado e muito. Sempre teve um diretor do lado. No caso, o diretor era o Samuel Oskin e depois o diretor o Luiz Fernando, que está até hoje. Então, alguma coisa até facilitava, dava aí, mas era um pesado assim, mas a maneira dele era muito tranquila, muito calma. Então a gente ia conversando e sabia que ele era muito detalhista, que queria saber de tudo. Então, quem estava por dentro do trabalho não tinha problema. E a gente tinha que levar novas ideias de produtos, desenvolvimento de produtos, como é que estava andando, todos os detalhes do desempenho de cada um. O senhor lembra de alguma, talvez ninguém deu, ou alguém deu uma sugestão que foi acatada na reunião e que virou sucesso de produto da Barbosa? O senhor lembra de algum assunto desse?
É muito difícil, porque eram discutido tudo, né? Na empresa, e lá era discutida as sugestões e tudo isso. Então é difícil, porque são muitas. Do seu Humberto, de conversa tete a tete com o senhor ou com mais uma ou duas pessoas só, conversa informal. O senhor lembra de algum assunto relacionado com a fábrica? Lembro. Ou não? Particularmente, talvez uma brincadeira, alguma coisa que aconteceu, interessante? Lembro das coisas que ele comentava sempre, de tamanho de fábrica, É muito difícil, são muitas as coisas, muitos os assuntos que nós conversávamos. Entendeu? Conversava de tudo. O senhor estava na empresa quando eles implantaram o leite longa vida, né? Estava. Como é que foi esse processo até implantar? Esse processo foi muito estudado pelo Samuel Oskin, principalmente, e pelo João Humberto, com viagens na Europa, olhando e estudando isso tudo. E foi um grande passo para a empresa, porque ganhou-se muito dinheiro quando foi implantado, porque foi uma das pioneiras. Ganhou-se muito dinheiro naquela época, acho que 85, muito dinheiro mesmo, além do Longa Vida. Depois de um certo tempo que encheu de fábricas, Longa Vida, Tetra Pak emprestando máquinas, essa coisa toda, passou a não ser um produto tão lucrativo, porém é um pulmão dentro da empresa. E o exemplo está hoje que nós estamos vivendo de 2 meses para cá, com a crise aí do governo. Queijo caiu porque é um produto menos necessário, pouco supérfluo, queijo caiu, e o Longa Vida estamos conseguindo vender e conseguindo segurar todo o faturamento da empresa. Só voltando um pouquinho atrás, quando eles foram fazer essa viagem toda, mas antes, as conversas que tinham sobre, nós vamos trabalhar dessa forma, deve ter sido discutido em reuniões também. Sei. Né? Tinha essa visão, é o futuro, nós temos que partir para isso, senão não tem jeito? Tinha visão que nós temos que partir, e eu acredito mais como um pulmão, exatamente isso. O queijo pode estar ruim, nós temos a máquina de Longa Vida. Longa Vida está ruim, nós temos o queijo. Assim como depois veio a fábrica de leite em pó, que é principalmente soro em pó, mas também estudou-se dessa maneira. Hoje nós temos leite em pó. Amanhã tá bom o negócio no pó, precisa ter um problema em queijo, nós podemos fazer pó também. Então diversificou, exatamente. Hoje, por exemplo, com a crise que está no mercado, crise do governo aí, simplesmente é muito difícil quem só fabrica queijo, não tem esses pulmões, para segurar o faturamento da empresa. O senhor falou que tinha várias histórias do seu Humberto. O senhor lembra mais alguma que pode contar para a gente do seu Humberto, antes de a gente caminhar para outro caminho? Lembro. O senhor Humberto chegou aqui uma época e inventou de depois, nos dias das reuniões, cada dia levar um gerente lá para o hotel onde estava hospedado, lá tomar um uísque e tomar um biscoitinho e conversar. Só que esse pessoal começou a ir e não perderam a oportunidade para chorar em salário. Ele cortou imediato. Na vinda dele seguinte, acabou. Ele não convidou mais ninguém. E eu notei isso, que eu sabia que um tinha ido lá e tinha chorado de salário o tempo todo, pedindo aumento de salário. Ele acha que com isso pode resolver, né? Ele chamou para bater um papo, para chamar as pessoas, ter mais contato. Eu já tinha outras oportunidades de sair com ele, entendeu? Então, Maurício bater papo. Mas tinha até umas pessoas novas aqui na época, nas gerências. E ele chamou, e eu sei que essa pessoa falou em salário o tempo todo. Ah, meu filho, acabou. Na vinda dele seguinte, o senhor Humberto não convidou ninguém para o hotel. O senhor lembra mais alguma história dele? Com o senhor, como o senhor falou assim, o senhor já teve a oportunidade de estar... Essa conversa informal com ele, sei. Como é que era esse? Era informal, ele é flamenguista doente, aquele negócio,
mas eu, de vez em quando, a gente ia assistir um jogo junto, entendeu? Umas coisas assim. E um papo muito bom, formal. E ele contava as histórias, sempre contando muito, dialogando, falando muito do conhecimento dele, porque é uma cultura que ele tem por leituras e viagens, lê demais, lia os jornais, lia tudo, e viagens, essa coisa. Então, estava sempre dando uma aula sobre o governo, sobre as dificuldades do setor, tudo isso, entendeu? Onde o setor poderia sair bem, onde poderia sair mal. Então, tinha muitas essas conversas. Sr. Luiz Fernando. Nós já estamos chegando lá na frente. Luiz Fernando... Era que a gente vai e volta. Vai e volta, né? O Luiz Fernando é um rapaz que entrou aqui na saída do Samuel Oscar. O senhor Luiz chegou aqui, até havia me pedido para me assumir uma gerência geral, porque aí já tinha saído o João Batista, Luiz da empresa. Ele chegou e falou comigo até ele resolver, o senhor Humberto Marques. Assumi a gerência geral, aí até eu tomar minhas medidas, resolver. Imediatamente contatou o Luiz Fernando, ele estava nos Estados Unidos, acho, fazendo mestrado em administração, ele veio imediatamente e pegou a diretoria da empresa. Ele tem hoje já 27 anos. Quando ele iniciou na diretoria, nós já tínhamos tido contato, ele já tinha vindo aqui, que a família é muito sabida, muito preparada nisso, né? Todo mundo que vai crescendo, que vai caminhando, eles colocam para conhecer a empresa, visitar e tudo isso. E ele já tinha viajado muito comigo. E nas viagens eu já senti quanto esse Luiz Fernando era inteligente. As perguntas dele eram perguntas técnicas, perguntas de tanque de fabricação, ele é um engenheiro mecânico. Perguntas de tanque de fabricação, perguntas técnicas, muita coisa mesmo, durante a viagem toda. Então eu já conhecia bem disso aí. Quando entrou, fomos acertando as coisas, é claro, os desafios, as divergências de opiniões, às vezes, todas salutares, e fomos caminhando. Daí um certo tempo ele passou a viajar, enxergou o mundo de fora também, passou a viajar muito para São Paulo, e participando desses órgãos, todos do setor de laticínios, e eu admiro pela super inteligência dele e capacidade de trabalho, como é trabalhador. Na minha experiência, quando a pessoa é muito inteligente, eu sempre brinco com isso, ele não é tão trabalhador. Pessoa que não é tão inteligente precisa trabalhar muito, conseguir. E ele é muito inteligente e muito trabalhador. Já fiz e falei isso com ele várias vezes, crescimento. Entendeu? Uma capacidade de trabalho maluca, uma capacidade de aprender tudo da empresa, todas as áreas da empresa, com muita rapidez. E pior, ou melhor para a empresa e pior para o profissional, às vezes. Ele passa a saber muito mais do que o profissional, seja contador, seja financeiro, seja o que for. Então, é uma inteligência muito grande. E agora, nos últimos anos, ele ainda somou um conhecimento total, viajando para o mundo todo. E com essas viagens, e contato com grandes empresários de empresas até fora do setor lácteo. Em São Paulo, hoje ele é um empresário, para mim, um dos empresários mais respeitados no setor de laticínio do Brasil. Tem o poder da oração, fala muito bem. Tá? Guarda muito, né? Sabe o que está falando. Sabe o que está falando. Toda a vida eu tive no Barbosa e Marques uma coisa muito boa. Tive, vamos dizer assim, depois que o João Batista saiu, eu assumi a chefia do departamento de operações, que era o cargo do João Batista. E toda a vida tive carta branca para trabalhar, seja da época do Samuel Oscar, como da época do Luiz Fernando. Simplesmente, sem problema nenhum, para treinar equipes, mandar pessoal para curso e tudo isso. É isso que eu ia te perguntar. Questão de treinamento, questão de visão empresarial, né, vamos falar dos diretores, porque a gente passa, a empresa fica. Qual é a visão desses diretores, todos que o senhor teve contato, e o senhor, quando entrou, o senhor recebeu de conhecimento, tipo assim,
ou alguém escondeu, ou se tinha o prazer de te mostrar o caminho, ó, aqui, como é que é isso? E o senhor também depois, que é, igual você falou, o seu João, eu entrei. Como é que era a relação do seu João, do seu diretor que estava, coisa com o senhor, de informação, tipo assim, aí se eu tinha alguma dúvida de alguma coisa, eu perguntava e essa resposta, ela vinha. Porque você sabe que pode ter, deixa para lá. Como é que é essa prática na Barbosa e Marques de quem está ensinando para quem? Essa prática é a melhor possível na empresa. E esse sistema que eu acho que leva a empresa para isso que chegou aqui, essa empresa tão sólida, tão competente e tão respeitada. Simplesmente eu prefiro, às vezes, quando você pergunta, às vezes, você espelha alguma coisa, eu prefiro falar um pouco de cada um que eu convivi, das admirações para mim, dos pontos, porque eu gosto de observar alguns pontos de cada pessoa. Então, um João Batista, um conhecimento técnico muito profundo, uma experiência muito grande e uma liderança muito grande, um formador de equipe. Hoje eu me considero, há muitos anos para cá, como um formador de equipe. Devo ter herdado muita coisa dele nesse sentido. Um verdadeiro formador de equipe. E também a capacidade de trabalho desse homem, que é um homem com 79 anos, dominando a todo vapor uma empresa tão grande como aquela que vocês já conheceram. Então, o admiro nesse aspecto. E eu tinha um ótimo relacionamento com ele. Excelente. Seguida, Samuel Oski. É uma visão do futuro e organização, vamos dizer assim, muito organizado e uma visão de futuro. Toda a vida me dei muito bem com ele, muita ligação com a família, com ele, com a esposa e a minha esposa. Fomos verdadeiros amigos, somos até hoje, ok? Aí Luiz Fernando, a mesma coisa, eu admiro demais, porque eu já te falei, pela capacidade a inteligência do Luiz Fernando, a capacidade de absorção de conhecimento muito rápido em todas as áreas e um homem altamente trabalhador. Então, tornou-se um empresário mais respeitado, na minha opinião, na área de laticínio do Brasil. Tem muito conhecimento mesmo. O que me admira demais é essa absorção tão rápida dele para conhecer muito mais do que quem é chefe da área, principalmente nessas áreas administrativas, tudo isso. E até parte técnicas de tecnologia, conhece muita coisa. Discute, dá opinião, muita coisa que eu já usei. Muitas sugestões dele. O campo. O senhor viajou muito. Viagem até hoje, viaja muito. No tempo, no início do senhor, que o senhor ia para essas fábricas, você tomava conta, como que era o convívio do senhor como supervisor e as fábricas que o senhor era responsável, Carangola, Espera Feliz, daquela região ali? Como é que era a situação do senhor com os queijeiros? O senhor viu alguma peculiaridade, alguma coisa interessante que aconteceu numa das suas visitas, numa da sua conversa com essas pessoas? Um convívio muito bom, principalmente com os queijeiros, com os homens de dentro da fábrica. Com os gerentes e técnicos, é claro, modéstia à parte, eu procurei muito na minha vida aliar tecnologia e administração. Existem muitos técnicos, excelentes técnicos e péssimos em relacionamento, em administração. Existem outros que são muito bons em relacionamento, administração e não são bons em tecnologia. Eu procurei me manter observando, me cobrando isso para mim ser o que eu pudesse ser, o que fosse possível nas duas áreas em paralelo, em conjunto. Então o relacionamento com os queijeiros, com esse pessoal todo era muito bom. Com os gerentes e técnicos, alguns sim, outros ficavam morrendo de raiva, querendo que eu até morresse às vezes na volta, porque o meu serviço era um serviço de supervisão, era um serviço de pôr defeito, de pôr problemas, tá aqui, ali está errado, isso está errado, aquilo, tudo isso.
Eu tinha o Romeu, que era gerente de Espera Feliz, que foi considerado um dos melhores gerentes da época, mais completos. Tinha outros gerentes práticos em Divino, Santa Margarida, entendeu? Carangola, todas pessoas muito boas, mas quando eu chegava, realmente eu acho que eles me pensavam, aí vinham, cara que cobra tudo aí, vem esse cara aqui cobra tudo, esse cara chato. E aí eu me lembro de uma história que um amigo me falou, um amigo que trabalhava na Creovac de embalagem, realmente amigo nosso, que depois que eu estava entrando, já tinha entrado no Barbosa e Marques, ele me contou que o senhor Luiz chegou perto dele aqui e perguntou: Odécio, o que você sabe do Antônio Maurício, que trabalha lá na Itambé, em Barbacena, tudo isso? Que ele falou: senhor Luiz, é muito bom, acompanha tudo, agora é chato pra diabo, reclama de sacola, reclama da máquina, etc. O senhor Luiz falou: então é isso que eu quero. Certo. Entendeu? Das pessoas que o senhor falou, tudo bem que o senhor trabalhou pouco, mas o senhor não citou o senhor Luiz. O senhor Luiz, eu não trabalhei com ele não, porque na época que ele me contratou, ele estava fazendo a transição, estava aqui já preparando mesmo para sair. Pô, nessa turma, nós não tivemos quase nada de trabalho direto. Nós tivemos, foi esse contato, essa viagem em Carangola para me entregar e tudo isso. Ele já estava preparando a saída dele. Nessa viagem, ele não conversou nada com o senhor? Só falando sobre fábrica? Eu estava muito novo, né? Então foi falando sobre fábrica, contou como que era o Barbosa e Marques, o volume, como é que era o trabalho dentro do Barbosa e Marques, contou isso tudo. Estava ele e o Walter Gomes na época, que era um assistente dele, era o principal homem na parte administrativa dele. Mas meu contato com ele foi excelente. Teve outro episódio com ele bom. Ele saiu da empresa, eu estava novinho na empresa, contratei um cara para encarregar do posto de Nova Mótica. E esse funcionário tal de Geraldo, já tinha sido vaqueiro dele. Aí quando eu tinha entrevistado, não era mais vaqueiro dele. Já tinha entrevistado e tudo isso, cheguei aqui, mandei os papéis para a sessão pessoal, para registrar o Geraldo, como encarregado do posto lá. Aí o senhor Luiz chega e entra na minha sala, senta, já estava fora do Barbosa e Marques. Como é que vai, Maurício? Tudo bem? Tudo bem? Educação danada, bacana. Eu queria ver o assunto com você. Eu estou precisando muito na minha fazenda de um homem que já trabalhou lá para vaqueiro. E eu queria saber se o senhor poderia me ceder, você acabou de contratá-lo agora, se você poderia me ceder esse homem. Eu falei: o que, senhor Luiz? Peguei o telefone, não registra o Geraldo, cancela tudo aí. Tá ok, senhor Luiz, está entregue. Tá ok? E nessa passagem, nessa passagem de Divino, estou lembrando de casos, mais um, terminar os casos, eu acredito... Não termina não, tá bom. Tá bom. Foi mais engraçado do mundo. Eu era supervisor da região de Carangola, estava lá na fábrica de vidro. Aí eu tinha um queijeiro que chamava Luiz Caetano. E o cara era meio safado. E um dia à tarde, eu louco para vir embora, já estava ficando à tarde, quase noite, vem a mulher dele com um facão desse tamanho na mão e com a outra mulher amiga dela. Chegou, eu preparando para sair, a mulher dele falou: eu tenho que conversar com o senhor. Sou Antônio Maurício. Aí eu virei: o que foi, dona fulana lá e tal. Aí virou: o Luiz está me traindo com uma moça daqui de dentro da fábrica, e eu vou cortar esse pescoço dele e cortar o troço dele fora também. Vou cortar isso dele fora. Eu falei: que é isso, não sei o que, tá me traindo com a Tânia, fermenteira. Papapá. Eu falei: não é possível, eu vou dar jeito nisso, vou chamar a atenção dele, papapá. Foi a mulher, acalmei a mulher dele foi embora. Aí eu chamei esse Luiz Caetano na minha sala, falei com ele muito, ele ajoelhou, falou: pelo bom Jesus que está me olhando agora, eu não estou traindo a minha mulher com a Tânia, eu não estou. Aí, tudo bem, Luiz, então é conversa fiada, eu não estou traindo a minha mulher com a Tânia, conversa fiada. Aí simplesmente vem embora, tá tudo apaziguado, então acalma a sua mulher e tudo isso.
vem embora. Isso era numa quinta-feira. Na segunda que eu cheguei lá, não tinha nem o Luiz, nem a chefe de embalagem. Outra, Maria Ludmila. Então ele tinha fugido com a outra. Ele estava com a outra, mas com o que a mulher dele falou, ele ajoelhava e falava. Pelo Jesus que está me olhando, pelo Jesus desse momento. Ela ou ela? Mais algum desse assunto? Mas agora não, vamos ver se eu lembro, mas é difícil. Então vamos caminhar para o seu Humberto de novo. Porque ele, vamos faltar ele, quer dizer, porque tudo que a gente até hoje, só para a gente viu, né? Na montagem da fábrica do São Antônio Marques, na fábrica de sabão, até caminhar todo mundo, a gente vê nesses diretores, a gente viu as pessoas falando que eles não olhavam para o hoje, eles sempre estavam jogando lá para frente. Eles nunca pensaram, hoje eu vou fazer o café, amanhã eu vou fazer o café com biscoito. Não. Hoje a gente já faz o café, então isso eu não preocupa. Tá. Então, eles sempre pensaram na frente e sempre... Que tinham que pensar, né? E o interessante é que parece que cada um desses foi moldado para o tempo dele. Claro. Né? Cada um pegou a dificuldade que tinha. Cada um com suas crises. Eu, por exemplo, já enfrentei várias crises aqui, que nestas crises o Barbosa Marques perdeu pessoas excelentes em competência, como exemplo, uma Ana Martins Godoy no controle de qualidade, e eu acumulei as funções, que eu estava na parte de produção, acumulei já função de planejamento, departamento de planejamento, já acumulei funções de controle de qualidade, programação de embalagem, compra, tudo isso, por ter que perder funcionários competentes, que essa, por exemplo, que eu disse como exemplo, altamente competente, competentíssima, e teve que sair por uma crise na empresa, crise essa desses governos, de planos de governo, plano verão, etc. Passei já por umas 2 ou 3 crises aqui dentro. Porque algumas pessoas, você trabalhou pouco, mas muita gente trabalhou muito tempo com o senhor Luiz. E as pessoas, ditador. E acabou. Né? Mas a gente vendo, a época que ele veio, se ele não ele estava morto. Se ele não estava morto. Estava morto. Nessa viagem minha, eu assustei com ele, nessa primeira viagem em Carangola. Que ele pegou o gerente da fábrica de Carangola, nessa viagem foi me entregar. E foi saber negócio de um compressor freon, como é que funcionava e tudo isso. E o gerente começou a gaguejar e chutou um pouquinho para ele. Ele deu um esporro no cara, não quero isso. Me responda o que eu estou perguntando. Então, você não sabe, não sabe. E eu estava chegando, só ali eu levei o susto assim. Graças a Deus que ele está saindo, coitado, Nossa Senhora. Pois é, porque aí veio, né? Me deu que receio. Ele abriu o mercado aqui. É um desbravador, com o maior respeito, tem que ter o respeito dele, ele criou essas fábricas todas aí, ele com a ajuda de muitos da época, muitas pessoas, é claro, mas o diretor é o diretor, né? Da saída. Claro que teve uma equipe excelente, inclusive o João Batista na área de produção, a vida inteira aqui e outros. Aí veio o seu Theo, logo depois dele veio o seu Samuel, que pauteou as fábricas. Fez um crescimento, uma ampliação dos postos de resfriamento, postos muito bem construídos, tudo isso. Aí veio o Samuel, fez isso, essa ampliação de postos de resfriamento de leite muito bem construído, que aí já tinha acabado aqueles postos pequenininhos, aqueles postos pequenininhos de resfriamento de leite que tinha, muito ruim, e ele construiu vários, com muito planejamento, coisa muito boa. E aí veio o Luiz Fernando, que foi o contrário depois, porque aí veio a granelização de leite na década de 90, aí veio a granelização de leite, pronto. Aí o Luiz Fernando, na época dele, teve que fazer o contrário, tivemos que fazer o contrário. Fechar esses postos todos, fechar fábricas pequenas e concentrar nas fábricas grandes. E aí foi outra transição, um desafio muito grande. Primeiro, para granelizar leite, é um problema seríssimo quanto à qualidade para a fabricação de queijos. Então, até nós adaptarmos, acertarmos isso tudo, que fomos pioneiros aqui na região, foi muito desafio, muito sacrifício, muita dedicação da parte de todos. Porque não é fácil você pegar um leite que não é granulizado em latão
ele é muito melhor para a fabricação de queijo do que um leite resfriado, porque o leite resfriado na fazenda, ele é misturado tudo ali, todos os leites. O leite e tem um tipo de bactéria que chama do gênero psicotróficos, que dá muito problema na fabricação de queijo. E o leite que vem em latão, você analisa cada um, esse está ruim, e vai para esse produto que aceita esse leite ruim. Separa, só aplica o bom. Então foi um desafio muito grande. E junto com isso, houve novo desafio, foi a compra de grandes equipamentos, transformando os pequenos tanques de queijo por grandes tanques de queijo. Aí o Luiz Fernando veio dando uma acertada muito grande, acertou demais na compra do nosso queijomates, importando direto da Dinamarca, queijomate APV, simplesmente tanques APV de 13 mil litros de leite. Fez a importação e é alta tecnologia. Isso aí é que nos facilitou, porque quando nós começamos a passar de um tanque muito pequeno para um tanque médio, esses tanques não tinham boa qualidade, tivemos muito mais dificuldade. Quando fomos passar desses tanques médios para os tanques grandes que temos hoje, aí o pulo foi mais fácil pela alta qualidade desses tanques, que o Luiz Fernando importou direto da Dinamarca. O senhor falou que vocês sofreram muito depois que analisaram o leite, né? E como é que foi para o fazendeiro entender isso? Ele teve resistência? Como é que vocês trabalharam essa conscientização dele que seria, vamos colocar, melhor por causa de transporte? Isso. Para ele não foi grande problema, porque nós colocamos resfriadores, todos incomodados. Foi a única empresa na região quando colocou o resfriador por conta do Barbosa e Marques, incomodado. Então colocou o resfriador de lá, treinou, você vai tirar esse leite aqui e vai colocar nesse resfriador, tudo isso, desse jeito, ligar, resfriar. Tinha os nossos homens, como tem até hoje, os homens de campo, os homens da qualidade e os homens que vai com certo resfriador, tudo isso para os fazendeiros. O que foi mais difícil para eles é porque na medida que nós colocamos esse resfriamento a granel, esses tanques, aí exigiu-se uma qualidade muito maior, uma vigilância, por aquilo que eu já expliquei da bactéria. Aí o problema foi muito sério para explicar isso, e muito difícil, e tem que ser constante, tem que ter uma continuidade, nunca acaba. O problema de treinamento, deles irem na fazenda, treinar e tudo isso. Porque hoje tem um vaqueiro, hoje é um gerente, amanhã é outro. Então, a dificuldade está aí, em treinar isso aí. Fazendeiros, uma camada, entende totalmente e às vezes tem interesse até dele mesmo aprender. Casos pequenos. Depois tem outros que não querem aquilo, acham que é trabalho. Então, houve essa coisa toda, mas conseguimos passar e depois também foi uniformizando isso tudo, as outras empresas também granelizando, né? Ele viu para lá e para cá, sendo que ainda é muito atrapalhado, muito difícil hoje isso, por causa justamente de algumas empresas não levarem tão a sério, e muitas, algumas tão a sério a qualidade do leite, como nós, Barbosa e Marques, levamos. Porque o Barbosa e Marques ganha dinheiro na qualidade. Isso da qualidade. Então, pronto. Então, qualidade, você tem que cuidar da matéria-prima, ela é o mais importante para se fazer produtos de boa qualidade. Vocês já tiveram algum problema com fazer? Porque quem vai buscar esse leite é o caminhoneiro. Ele é o responsável para ver se aquele leite está bom ou não, né? Ele faz ele pôr no caminhão e dá uma olhada se está tudo ok, não é isso? Já teve algum problema com o caminhoneiro, senão eu não vou levar esse leite? Tá ruim? Vocês já tiveram alguma dor de cabeça? Já teve, mas já teve mais do caminhoneiro pegar o leite e não deveria ter pego. Mas já teve muitos casos desses. Mas já teve outros casos do caminhoneiro não podia pegar esse leite e não fez análise direito e tudo e deu errado. Aí quando chega aqui... E acontece até hoje, quando chega aqui. Mas quando você mistura um pouquinho de leite num volume grande, aí já é difícil de você. Aí você vai ver no tanque de queijo, vai te dar diferença lá no tanque de queijo. Entendeu? Um leite que está com inibidor, quando você simplesmente coloca
ele no meio de um volume grande, você praticamente não pega lá na análise, mas na hora que você joga no tanque de fabricação, tudo isso, te inibe o seu fermento, que é uma cultura viva de micro-organismos. E aí você fabrica um queijo de pior qualidade. Aí você perde a taxada. Isso aí, as nossas recepções têm que estar com vigilância constante. E até hoje, todo dia. E se, só por acaso, né? O cara pega, o leite está ruim. Como é que vocês fazem? Você não tem jeito de informar para o cara se o leite está ruim. Se o leite está ruim, dependendo de que ele está ruim. Se ele está com problemas que não dê para ser utilizado em nada, ele simplesmente, nem desnatado em gordura, abre-se o coisa e joga fora. Entendeu? Se ele está, por exemplo, mais ácido e pode fazer um produto que aceita esse leite mais ácido, nós fazemos. Mas sabendo que esse produto já é de uma qualidade inferior. Então nós temos que saber para que vamos usar isso. Vamos usar numa formulação, etc. Porque tem uma acidez, por exemplo, nós temos o leite hoje até 17 acidez, mas o leite com 18, 19, você pode fabricar um queijo parmesão bom. Você tem tecnologia, domina isso aí. Tá ok? Tecnologia super. Agora, quando tem outros problemas de fraudes, etc., aí perdeu o leite, é jogar fora. Já jogamos muito e muito. Pois é, aí é comunicado... E quando, lógico, é comunicado. E se a culpa é dele, e depois ele perde todo o leite que forneceu. Se a culpa foi o caminhão que ficou agarrado e tudo isso, depois que pegou o leite, nós perdemos. Dessas lembranças do senhor, esses 40 anos, um pouquinho, com a Ozzy Marques, mais algumas histórias, a gente já falou muito sério de fábrica, agora vamos falar um pouco dos acontecidos interessantes, algum facão para lá, facão para cá. Entendeu? Igual você falou, eu fui muito amigo do João é muito amigo do senhor, vocês são amigos até hoje. Graças. Nessas conversas de fábrica para acontecer, alguma coisa aconteceu, não só com ele, mas com outro técnico, ou com outra gerência, ou com o senhor Humberto que esteve aqui, ou com o senhor Samuel, ou com o senhor Luiz Fernando, assuntos que tem a ver, mas talvez pode não ter a ver, talvez assim, nossa, eu não sabia que a gente ia acontecer isso com a gente, deu certo, alguma coisa desse sentido. Assuntos vários, né? Eu falo que as pessoas têm que ter capacidade para discordar, porque onde não há discordância não há crescimento. Então as pessoas têm que ter capacidade para sentar numa mesa, discordar, e quando saiu da mesa, como é que vai, tudo bem, amigo, etc. Então eu já tive discussões com o João Batista, e hoje somos grandes amigos, já tive discussão dessa forma, discordando, ideias diferentes com o Samuel, já tive com o Luiz Fernando, todos os assuntos sem o menor problema. O senhor lembra de alguma que pode citar, que demonstrou assim, que valeu a pena a discussão? Isso na vida da gente são tantas que é difícil lembrar assim, porque é uma vida, né? Pois é, entendeu? Estou tentando devagarzinho ver se consegue lembrar. É claro que são muitas, porque, por exemplo, eu trabalho há 40 anos e 5 meses na empresa. Sinto que eu com a minha equipe, que procurei sempre ser um formador de equipe, trabalho com a equipe, tem uma equipe competente, tem que ter uma equipe competente, entusiasmada e comprometida, que nos dias de hoje as pessoas mais novas está muito difícil, essa é a palavra comprometimento. Então eu trabalho com essa parte, e com a parte acima de mim, dos cargos de diretoria, nunca tivemos problemas, sempre discutir as ideias, chegar num consenso, implantá-las e termos melhores resultados, muito mais desafios, graças a Deus, é evidente, do que derrotas. Derrotas sim, já tivemos alguma coisa, mas tivemos muitas mais realizações. E isto o que me entusiasma muito no Barbosa e Marques há muitos anos é a cultura da qualidade desde o superintendente da empresa, o senhor Humberto Marques,
implantando as normas, disse para todo mundo, queijo prato só pode sair com 42 dias mínimo de maturação. E se o pessoal fizer pedido, departamento comercial, tudo isso, deixa faltar, mas não sai. E essa cultura é até hoje, seguida por todos os diretores. É o Luiz Fernando. Isso entusiasma muita gente, porque a gente não vê isso nas outras empresas. Hoje você põe um produto, você é o responsável. No caso aqui, eu sou o responsável. O controle de qualidade para produzir, ter o produto bom. E o controle de qualidade para analisar e expedir. Então sou eu o controle de qualidade. Então é muito duro, cada dia você tem um produto diferente no mercado. Fala disso, que nós enxergamos muito nas outras empresas. Produto totalmente sem maturação, tudo isso. E aqui o produto tem que estar redondo. Outra coisa, o controle de qualidade é totalmente autônomo. Ele não tem ligação comigo. Eu não tenho direito de chegar lá e mandar sair o queijo tal ou tal. Não, é o controle de qualidade que sabe se pode sair ou não. Não importa se eu sou acima da pessoa do controle de qualidade, em função, etc., em cargo. Então essa cultura da qualidade entusiasma muita gente. A gente sabe. Então nossos produtos são comentados. Então a empresa fica respeitada. Ok? Só um pouquinho, só para a gente trocar a bateria. Quando eu fui conhecer todo o Barbosa e Marques, me entregaram a região de Carangola e depois eu fui conhecer todas. Aí fui para a região de Mantena, Barra de São Francisco. Conheci a fábrica de Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Aí fomos eu, João Batista, Theo e mais uma pessoa. Fomos lá, chegamos lá, dormimos em Mantena, pegamos o hotel, chega à noite, vamos lá para o Geraldinho jantar. Geraldinho era a zona de Mantena. E eu vindo lá, nunca tinha visto isso. Falei, vocês estão ficando doidos? Era o melhor restaurante daqui. E era habitual, normal, de famílias, tudo isso, jantar na zona, nessa casa. Tava lá, e eu com aquele macaqueiro, com aquele nojo daqueles pratos, aquele troço todo. E depois veio um feijão tropeiro, uma batata frita, um espetáculo. E eu, mandei brasa, então é aqui mesmo. Ele sabe mesmo, né? Ele sabe mesmo. Conta mais pra gente do seu relacionamento com as pessoas. Pode ser fora daqui. Eu tenho relacionamento fora, eu tenho aqui, eu tenho muito grande, tenho um carinho muito especial pelos queijeiros, e os queijeiros comigo, pelos técnicos, gerentes, todos, tenho um carinho muito grande, e eles também comigo. Principalmente essa área de queijeiro que a gente vai, eu os respeito muito, porque é a pessoa que está 24 horas com força de expressão, com a mão na massa. Então eu trato todos muito bem, com muito carinho, muita amizade. E eles sentem isso. E eu tenho amigos mesmo de parar no pátio, esses funcionários e tudo, fazer elogio. E tem, graças a Deus, uma realização muito grande de eu estar na rua e ter funcionários virem para mim, doutor Maurício, como é que vai? Tudo bem? E começa a conversar, poxa, e você vendo que a pessoa gosta e fala e tudo. Então, meu relacionamento foi muito bom nesse aspecto, sem problema nenhum. O relacionamento, como eu já falei, com os imediatos da gente, gerente de fábrica, técnico, muitas vezes tem que ser duro, tem que ser preto no branco, mas sempre procurando ser amigo e resolver os problemas deles, ajudar a resolver os problemas deles, ser o menor problema. Nunca tive problema. Meu relacionamento na área de laticínios, ele é muito grande. Eu tenho 45 anos de formado, falhei 1 ou 2 vezes só na minha vida de ir no Congresso de Laticínios de Juiz de Fora. Então eu conheço empresas nesse Brasil todo, ainda tive a oportunidade de viajar para o Uruguai, Paraguai, visitando fábricas, Argentina, várias vezes, visitando fábricas, e na Europa também, fui 2 vezes. Conheci 6 fábricas na Europa, em diversos países, conheci 8 fábricas na Itália, e com empresa aqui, com amigos, tudo isso. E no Brasil eu conheço, quer dizer, é terrível. Quando eu vou na Cantos,
eu não tenho jeito, eu tenho que tirar um dia, se eu tenho que ver alguns assuntos, um dia é para mim. O cara me puxando pela camisa, aí batendo um papinho, tudo isso, no outro dia que eu tenho que tirar para trabalhar. Então tem um relacionamento muito grande mesmo dessas coisas. Primeiro, por essa abertura do Barbosa e Marques, sempre que eu quis fazer uma viagem, me deu carta branca, na época agora do Luiz Fernando, como essas viagens da Europa, todas foram com ele, fui na hora, só comentei, virou arruma amanhã e vai embora, entendeu? Então foi muito bom, conhecimento muito grande. E no Brasil o conhecimento é louco, fiz uma viagem agora, semana passada, no sul de Minas, para tratar de um assunto nosso aqui, de terceirização de um queijo. E simplesmente eu passava nas cidadezinhas, eu queria visitar todo mundo, porque toda cidade, todo laticínios, eu tenho um amigo, tenho um conhecido. Essa terceirização... Um relacionamento muito grande. Antes de vou aproveitar já que você pode perguntar outra coisa, mas a terceirização, como é que funciona esse controle de qualidade? Porque a Barbosa Marques, primeiro falar qualidade. Quando você faz a terceirização, que você vai buscar produto de outra fábrica, como é que é seguir esse processo de compra? O prêmio é o seguinte, nós temos muita experiência nisso, porque nós tanto terceirizamos, buscamos gente para nos prestar serviço, como nós prestamos para outros. Do nosso lado, prestar para outros, nós fiscalizamos quando eles têm que mandar matéria-prima, cobramos, procuramos fazer o melhor produto para eles. Quando nós fomos terceirizar para nós, porque todas as duas embalagens têm o nosso nome, do Barbosa e Marques. Então, e está no mercado ali com o nosso nome, com o nosso rótulo, no caso dos queijos. Inicialmente, por exemplo, nós temos os queijos da linha mofada, os queijos da linha de olhadura, gruyère, mental, queijos grandes. O Luiz Fernando saiu daqui, procurou através de informações, já conhecia as melhores empresas neste setor, que poderiam nos fornecer um produto maior, visitou várias, pesquisou, olhou o queijo lá, trouxe os queijos, olhamos em conjunto, ele, controle de qualidade, vimos, tivemos informações, sabíamos das empresas que eles primavam pela qualidade, e foi feito um contrato, onde produzindo o queijo assim, 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 com esse padrão. E toda vez que está fora daquele padrão, nós reclamamos ou devolvemos, qualquer coisa desse tipo. Então a fiscalização é do nosso controle de qualidade. Revisão. Todo queijo que chega é mandado para o controle de qualidade. Igual agora, essa semana passada, eu fui ver a terceirização de outro produto e desse mesmo produto fracionados. Então rodei, fui nos supermercados, comprei os produtos, olhei, já fui descartando, fazendo uma relação de nomes que haviam me informado, descartando pelo produto que eu via nos supermercados. Visitei uma fábrica que haviam me indicado, gostei, uma fábrica bem cuidada, por um lado eu gostei, mas por outro lado não sabiam maturar o queijo, não era o nosso negócio. Aí fui numa empresa que eu fui focado para ela, em Pouso Alegre, e é um produto de altíssima qualidade. Gran Parma, um preço muito caro, temos que viabilizar o preço. Mas aí estamos para ver se nós vamos conseguir comprar e vender. E fora disso, não me satisfez ainda, eu fui procurar outras opções. E achei uma outra opção de uma outra empresa com um produto também muito bom e que nós conhecemos e que pode fazer o produto para nós também. E num produto, num preço melhor, que dá uma viabilidade maior. Então trouxemos, foi eu, controle de qualidade, Raquel e Luiz Fernando para dentro do laboratório, o julgador, olhamos os queijos e acertamos. Eu já sabia, porque eu experimentei os queijos lá, comprei R$300 de queijo, trouxe para vermos mesmo, formato, etc. Definimos, é este ou este, vão passar agora, o Luiz Fernando vai passar para o departamento comercial para falar, este nós vamos pagar tanto, você tem que vender a tanto, esse daqui nós vamos pagar tanto, você tem que vender tanto, os dois não servem. Então é assim que é feito. Entendi. Então até chegar, tem um longo caminho. Demora, o queijo que nós negociarmos hoje, se não for nessa empresa desse Gran Parma, essa empresa que já tem o queijo maturado, nós vamos ter que esperar 3 meses os queijos estão fabricados, completar a maturação que nós exigimos. Eles vendem com maturação, nós vamos exigir o dobro do tempo.
porque eu vi o queijo com o dobro do tempo. O funcionário novo, quando você recebe aqui, já existiu alguma coisa que você achou interessante do cara que chegou e comentou alguma coisa, ou eles chegam muito calado, comentam? Porque se ele é novo, ele pode ser novo, mas está vindo de outra empresa. Né? Quando ele vê a estrutura, quando ele vê qual que é o foco, né? Qual que é o tema, qualidade, seriedade, né? Ele tece algum comentário, ou ele só é bem recebido, e para ele chegar a ser novo aqui, ele foi bem estudado por vocês? Na maioria dos casos, em se tratando de funcionário de um nível melhor, na maioria dos casos ele já sabe o que é a empresa, já pesquisou, já com pessoas do ramo, já sabe o que é a empresa, como trabalha, que a empresa realmente é exemplo dentro de Juiz de Fora, na escola Cândido Toste, quando se trata de um técnico, tem o nome dela lá, o nosso nome todo lá do João Batista, meu, entendeu? Que somos formados lá e passamos uma vida, o próprio senhor Luiz, que foi da primeira turma ou segunda turma que formou lá, então já conhece os estagiários que vêm para cá, então uma disputa tremenda. Eu fico louco de amigos pedindo estágio aqui, a escola Cândido Toste para alunos, entendeu? É hora que eu tenho que ficar bravo, porque todo mundo quer. Então já tem esse conceito a empresa, que é uma empresa muito boa, em todos os aspectos, Barbosa e Marques, qualidade, e equipe, tratamento, etc. Quando chega aqui, a primeira coisa no meu caso, quando eu admito aí QGs, encarregados, técnicos, gerentes para cima, a primeira coisa que eu falo é a diferença entre a empresa do que eu conheço, noto, e outras empresas. E uma dessas diferenças é a disciplina, entendeu? Disciplina. Então, falo de todas as vantagens do Barbosa e Marques, de vir trabalhar no Barbosa e Marques, e coloco todas as desvantagens. Coloca-se bem claro para a pessoa. Você consegue citar para a gente as vantagens e desvantagens? Vantagem que você está trabalhando numa empresa que dá, vamos dizer assim, muita atenção ao funcionário, você tem liberdade de sugerir a hora que você quiser, você tem uma amizade, trabalha num ambiente amigo, empresa, e uma empresa honesta total, sim, honesta em todos os sentidos. Uma empresa que eu estou aqui há 40 anos e 5 meses, nunca o meu contra-cheque atrasou um dia. Nunca, meu dinheiro atrasou um dia. Recebo. Então, isto aí é difícil. Então, esse ambiente amigo e o ambiente de equipe. Porque eu falo com a pessoa, olha, se você for uma pessoa, quando eu vou contratar, por exemplo, um técnico, se você for uma pessoa trabalhadora, dedicado e bom, você pode trabalhar dedicado, regular, irregular, você pode entrar na empresa, tiver toda a dedicação, tiver disciplina, essas qualidades, dedicação, disciplina e vontade de trabalhar realmente, você pode entrar na empresa que você vai dar certo, que você vai ter apoio e trabalho em equipe. Você nunca vai assumir quando dá uma coisa errada sozinho. Sempre tem um superior acima de você para ajudar a assumir com você. Então, essas são as vantagens da empresa, tá? Em que você aprende muito. É considerado uma verdadeira escola para os técnicos laticínios do Brasil. Que, se você rodar nos laticínios do Brasil, são muito poucos laticínios que não tenha técnico que passou por aqui. Nas grandes empresas, considerado, porque a Barbosa e Marques tinha muitas unidades, e essas unidades espalhadas. Nós já tivemos aqui 23 técnicos, na época do João Batista, Departamento de Operações, quando tinha esse monte de unidades, 23 técnicos. Então, era um monte de unidades. Então, é um exemplo total. Agora, as desvantagens, vamos dizer assim, se o cara encarar dessa forma, é que ele é cobrado mesmo. Tem que trabalhar, tem que ter entusiasmo, tem que ter força de vontade, tem que ter dedicação.
comprometimento. Agora, eu te digo que no setor, nesse nível mais alto, técnico, gerente, tudo isso, é muito difícil hoje essa palavra comprometimento. E nós que somos de uma era mais antiga estamos sofrendo muito com isso. Muito, muito. E a palavra comprometimento, não tinha hora, não tinha dia de trabalhar. Hoje o pessoal todo tem hora, tem dia, tem 1 minuto, tem... E se puder, eles querem trabalhar menos do que o normal para se trabalhar e tudo isso. Então, comprometimento é uma coisa muito séria hoje e é um fator, é um item reclamado por todas as empresas, todos meus amigos. Entendeu? Por isso eu dou muito valor a pessoas que ainda a gente consegue contratar, acertar e que tem um comprometimento muito grande. Porque em laticínios é preciso disso. É preciso ter comprometimento, qualquer coisa, né? Mas está muito difícil hoje no pessoal novo. Porque até no produto final, até chegar no produto final, igual alimento, né, com queijo, um vacilo estraga toda o lote. Tudo. Tem que confiar demais em quem está. Muito. Então esse comprometimento é muito importante. E hoje nas pessoas novas, de chefia, ele está muito difícil. A pessoa quer chegar, dar as horas dele de trabalho, dá sempre menos do que o normal, do que seria normal, para casa e pronto, e desligar o telefone, etc. Isso não existia no passado. Então, com isso, você gasta mais, aumenta os custos da empresa, você tem que pôr mais gente, onde um tomava conta. Mas é a realização, é o que acontece, é a realidade e pronto, e temos que tocar o barco. E futebol, jogava muito? Jogava as peladas daqui do Barbosa de Marques, toda a vida ruim demais. Mas marcava as pernas dos caras quando vinha. Mas toda a vida ruim demais, umas peladas que tinham sábado aqui. Mas só isso na época. E como é que era? Era bacana, convívio? Alguma coisa engraçada que aconteceu nessas peladas? Muito bom, muito engraçado, brincava, mas você sabe disso, vocês são jovens, sabe que o campo é um espetáculo para você fazer amizade. Eu tenho um genro que é a coisa que ele mais faz, que ele ganha dinheiro através dos contatos dele no esporte, dentista. Mas o campo também é um local de muita gente que quer tirar seu estresse, quer descarregar. E aí sempre tem, às vezes, um dissabor, uma coisa ruim, às vezes uma briga de duas pessoas amigas. E aí trinca, né? Quando você tem uma briga, pode lá na frente acertar novamente, mas não acerta totalmente. Trinca. Isso acontece mesmo, isso é normal no esporte. Tá? Nós não vemos aí na nossa seleção e tudo. Mas agrega muito mais do que desagrega. Eu vou voltar lá atrás. O seu Jonas de novo, só mais um pouquinho. O senhor ficou muito tempo em Carangola e ele também só ficava lá. Só ficava lá. Como é que era Alguém comentou sobre ele, porque ele foi prefeito da cidade, ele era um cara que gostava da política, né? Como é que na sua visão ele conseguia administrar uma fábrica desse tamanho, a indústria estava crescendo, com a política em si? Como é que ele... Bom, eu não peguei ele na época da política, não. Já não estava mais tudo isso na política. Agora, ele foi um homem, primeiro, ele é o homem de Carangola, ele é o personagem, entendeu? É o respeito de Carangola. Tudo lá é Jonas Marques. E a vida toda foi até hoje, mas naquela época, então, tudo é Jonas Marques. Porque ele, além dessa parte toda, ele gostava mais de olhar a parte de Carangola. Ele foi radicado lá, morou lá, então com ele era Carangola. E tinha um carinho especial pelas coisas. Então ele era presidente do tênis clube, ele formava asilo, tinha um cunho social muito grande. Então, um homem altamente respeitado dentro de Carangola, falou em Jonas Marques, acabou. Era autoridade de Carangola. Sempre foi e é. E sempre foi, né? Agora ele faleceu. O seu Theo, o senhor viveu pouco tempo com ele, né? Você conviveu pouco tempo com ele, né?
Esse hotel foi pouco, mas bom, de um papo muito agradável, muita farra, muito gostoso, entendeu? Você lembra de alguma? Tomamos algum uísque juntos, mas beleza. Na casa ou na rua, como é que era? Bramo, gostava de olhar para as meninas, nós gostávamos de olhar as meninas passando na JB. E aqui no trabalho, um homem de rara inteligência também, eu não trabalhava direto, porque a área é mais administrativa, mas é o que se falava todo mundo. Mas fez alguma coisa que o senhor lembra ou só dessas saídas de conversa mesmo? Porque como era outro setor, né? Talvez não saídas de conversa mesmo, o resto foi essa viagem que nós fizemos lá, mas o contato realmente não era grande, tá ok? Ok. O seu Samuel? Samuel, nós toda a vida, como eu já falei, tivemos um contato muito grande, tanto aqui, trabalhando juntos, eu trazendo norma das fábricas, trazendo tudo, e ele escrevendo, acertando, viajava para as fábricas de vez em quando. Mas quando ele acabou de escrever as normas, como é que foi a reunião para poder passar? Não, ele escrevendo e eu ia implantando lentamente nas fábricas. Primeiro eram os 4 supervisores, cada um na região, e depois ficou eu sozinho, terminando de implantar. Então ia escrevendo, ele ia mandando as normas para a fábrica, eu ia para lá para a fábrica explicar cada norma e implantar a norma. Achei que ele fez para depois. Isso. E o João Batista gerenciando todo o departamento. Aí ele saiu, aí o São Humberto ficou, o senhor assumiu. Não, quando ele estava aqui, o São Humberto já era o superintendente. Assumiu, não, desculpa, eu queria dizer outra coisa. O senhor Humberto pediu para o senhor assumir um pouco até definir quem viria, ou ele já tinha pensamento quem comentou isso com o senhor? Certamente teria, né? Mas ele veio aqui, na época o Samuel saiu, fez uma reunião e pediu, pois o Jacis de Paula Freitas na área mais administrativa, mas que qualquer coisa que tivesse definir a palavra final seria minha aqui, em geral. Mas aí, imediatamente, ele contatou Luiz Fernando, esperando, não tive nada de ser diretor, nenhuma conversa disso não. Ele contatou e veio o Luiz Fernando e pegou a diretoria, e que está aí até hoje, que foi ótimo. Ótimo. O senhor lembra mais algum assunto, mais algum caos, talvez com o Eládio? Uma situação? Não, o Eládio, relacionamento normal, né? Ele chegou mais no departamento administrativo, a gente discute todos os pontos que é necessários, não temos problema nenhum, ótimo relacionamento, tudo isso. Qual a sua satisfação de todo dia, nesses 40 anos, 5 meses, poder entrar na fábrica e olhar para ela? O que o senhor pensa? Eu estou chegando, vou fazer 67 anos agora em setembro, estando tudo normal, a minha idade permitindo, a minha saúde permitindo, eu tenho mais 3 anos só, 70 anos, que é o afastamento, a aposentadoria compulsória. Isso é minha saúde permitida, etc., que graças a Deus agora está bem, tudo bem. Toda a vida eu senti muito bem, gostando demais do que faço. Gosto mesmo e dou corpo e alma, me dedico de corpo e alma dentro da fábrica. E gosto muito das realizações e das vitórias que eu consigo com tudo. Eu não meço dificuldades, muitos desafios que às vezes eu trago técnicos de fora e tudo isso, que eles viram para mim, eles falam comigo: Maurício, dessa forma você não vai conseguir. Mas se eu enxerguei que tem que ser daquela forma, que nós não temos no Barbosa e Martins outras opções, seria um negócio muito caro, seria investimento numa nova fábrica e tudo isso para se fazer, eu simplesmente bato e falo: não, nós vamos, eu com minha equipe, nós vamos dar jeito. Um exemplo é um creme de ricota. Nós tínhamos que fazer uma massa em Águas Formosas, trazer essa massa e completar o produto aqui. Eu trouxe vários técnicos com muitas dificuldades de contaminação, desse transporte e tudo isso, e me disseram: não, você não vai conseguir fazer isso de maneira nenhuma. Eu falei: mas eu preciso conseguir. A matéria-prima está lá em Águas Formosas. Tudo está lá, então preciso fazer lá e trazer para aqui. A fábrica está lá, que nós já tínhamos uma fábrica de ricota forma.
E fui batendo e fazendo cada coisa, e discutindo, brigando com o diretor, com o Luiz Fernando, precisamos gastar esse dinheiro aqui, precisamos gastar ali. Ele achava um pouco ruim, mas depois pronto, me dava a carta branca também. Entendia a necessidade, fomos fazendo e hoje estamos aí vendendo 12 toneladas, 13 que pode ir a 15, 20 e com produto agregado, muito agregado nas coisas, com lucro muito bom para a empresa. Estão vendendo. Então houve vários casos destes, vários. Isso aí me causa uma satisfação muito grande, um entusiasmo muito grande. Então eu gosto muito, muito. Eu não vejo dificuldades, eu falo sempre para a minha equipe. Às vezes vem, nossa senhora, tá ruim demais, não sei o quê. Eu digo, peraí, o que tá ruim? Não tem nada ruim. Só eu fico mais tenso um pouco, que tá ruim, se o meu queijo estiver todo estufando aí dentro da fábrica. Nós tivemos que pegar queijo e jogar fora, enterrar. Aí dá para ficar tenso, dá para ficar bem, muito preocupado. Fora disso, o resto, a gente vai dando rasteira aqui e ali. Um mau relacionamento, não subordinados, tranquilo. Chamo um, chamo o outro, mostro os problemas, não tem dificuldade. Então eu gosto muito, me realizo muito. Gosto muito do que faço, gosto muito dos resultados, como eu já te falei, a cultura de qualidade da empresa me agrada demais de trabalhar. Então me sinto muito entusiasmado. Outra coisa, tive essas oportunidades toda a empresa, que eu agradeço muito, por último, a homenagem da placa dos 40 anos, e essa oportunidade de viagem, treinamento. Toda a vida fiz o que eu quis nisso aí, com apoio total dos diretores. Nesses 27 anos do Luiz Fernando, os outros não tem nada a reclamar. Estou mandando agora para Juiz de Fora vários técnicos. Eu que decido, pronto, mando fazer cursos, mando tudo, procuro sempre manter uma equipe muito bem treinada e atualizada. Só assim que nós conseguimos manter a qualidade. Porque o nosso portfólio é muito grande, nós temos 50 produtos aí ou mais, então não é fácil produzir esse número tão grande de produtos em 2 fábricas. É outro desafio muito grande. Quando você produz tem menos tipo de produtos, é muito mais fácil controlar. Agora o nosso negócio é uma coisa de louco, são quantidade de produtos malucos em 2 fábricas apenas. O senhor disse que se tudo der certo e vai dar, chegando aos 70 anos, o senhor tem que sair a uma conduta da empresa. Já está fazendo sucessor? Ou já tem pensamento, já conhece, já tem a vítima? Já ou não? Ou ainda está em estudo? Nós temos uma equipe muito boa. Eu preciso conversar, isso já está na minha mente, no final deste ano, com o Luiz Fernando, o que ele pensa. Eu tenho meu pensamento e tenho minhas sugestões. Eu quero saber o que ele pensa. Como é que vai ficar a estrutura na hora minha. Tá ok? É isso que eu estava perguntando. Como é que tudo é planejado? Tá. Por enquanto, não tem, na minha opinião, ainda não tem a pessoa certa. Tem pessoas muito boas, mas ainda não tem a pessoa certa para isso. Alguma história? Algum quê? Algum ponto mais? Chega, né? Foi muito bom, né? Não, calma, peraí, eu tenho uma pergunta ainda. Quero ver se talvez o senhor lembrou alguma história a mais, alguma coisa. Porque depois de chegar no nosso Luciano, assim, mas você não perguntou isso para ele, senhor, mas você não lembrou, como é que eu ia perguntar? Tudo, não estou lembrando de conta assim, mas tudo é muito bom. As coisas que você implanta na família, entendeu? Tudo isso. Toda a vida a minha família entendeu, e até hoje, que o meu tempo é Barbosa e Marques. Então as outras coisas da minha esposa, ela que resolve tudo, deu apoio, e sempre dei, que não acontece hoje com mais profissional nenhum, não sei se foi certo ou errado, sempre dei prioridade total ao meu trabalho da empresa, até em relação à minha família. Quer dizer, se tem uma viagem, se tem qualquer coisa. Tudo era em função daqui. Todos os entrevistados. Todos. Mas é que você falou. Hoje não. Você não consegue isso hoje, não. Hoje não se faz isso mais. Não se faz isso. Acabou, não tem essa turma nova. Ah, não, que não sei o que a minha mulher é assim, assim.
A minha família sabia, podia estar com a dorzinha, a minha mulher ia levar o filho para o médico, ela resolvia para lá e pronto. E eu estou atendendo a empresa a vida toda. O senhor Antônio Maurício, 100 anos. 100 anos, o senhor passou 40. 40%. Pensei muito nisso. 40%. Pensei muito nisso e a minha vida é a coisa mais esquisita. Por que o senhor... Você já falou alguma coisa sobre isso, mas agora mais... igual você falou, quando entra aqui, a pessoa sabe a história da firma. O que o senhor acha que é uma empresa familiar? Como disse o cara, de 13 milhões de empresas, tem 140 empresas, 146 empresas que fizeram 100 anos. E nessas pouquíssimas, 2 a 3, são familiares. Por que o senhor acha que essa empresa, Barbosa e Marques, conseguiu chegar a 100 anos com projeções enormes e com qualidade e desenvolvendo sempre com a família? Primeiro, por causa da cultura, a inteligência da família, por onde começar. Altamente inteligente. Enquanto outras empresas pegam o filho, pegam o primo, pegam o sobrinho e coloca aqui, você a partir de hoje, José Carlos, será o diretor da empresa. Isso aqui vai ser o diretor. Eles pegam aquele membro, aquela pessoa que eles estão pensando em ser diretor daqui 5 ou 10 anos e coloca aqui com os funcionários para ele aprender, para ele ver o ambiente da empresa, saber tudo. O exemplo disso, o clássico, diz que, e pelo que eu sei, todos foram assim. Os 2 últimos, Humberto Marques, chegou aqui, viajou N vezes com o João Batista, foi para as fábricas, foi conhecer tudo. O Luiz Fernando, comigo, chegou aqui, um chefinho de setor, chefe do setor de processamento de dados. Lá, tranquilo, simples, chefe do setor de processamento de dados. Ô Maurício, como é que faz queijo? Como é que você consegue isso? Como é que é esse tanque, Maurício? Como é que é essa mesa? Como é que é isso? Então, essa simplicidade com que coloca a pessoa, da família, para aprender todo, conhecer o ambiente da empresa, conhecer os funcionários, o sistema que a coisa funciona, para depois ele ser o diretor. Então, isso aí é uma coisa que não funciona em todas as empresas. E eu conheço algumas empresas que fizeram diferente disso. Trouxeram, meu filho está aqui, meu primo está aqui, hoje vai ser o diretor. Afundaram mesmo. Então, do lado da família, a minha opinião é esta. A maneira é muito bem feito. É muito bem feito. Entendeu? Passando de um para outro, a coisa é muito bem feita. Quantos anos o senhor Humberto, que eles me falaram, que trabalhou com o senhor Antônio, pai dele, preparando. Quantos anos que o Luiz Fernando trabalhou com o senhor Humberto sendo preparado. Entendeu? Então, isso aí é o primordial na empresa. Para ter essa condição de ir para uma 4ª geração, com uma administração boa, normal, as pessoas da família respeitando quem coloca aqui. Que a pessoa pega a diretoria com conhecimento da empresa. Mostra para o seu sócio que tem conhecimento daquela empresa. Se tiver algum sócio que queira pegar, então vai pegar, mas vai fazer isso. Se tiver algum outro, vai conhecer tudo. Aí não tem discussão, né? Se o cara sabe, fica difícil discutir. E não é mole. Você vê que a vida do Luiz Fernando é uma vida, como diz o outro, de avião. Eu brinco com ele. De vez em quando, você realmente não precisa ficar muito alinhado, não, porque o seu carro é avião. Entendeu? Então, é uma vida dentro do avião, viajando todo dia, constante relacionamento na política, tendo até que ser político, porque hoje, se a pessoa não for política, não se consegue nada na vida, o empresário. Então, muitas vezes, está trabalhando com deputados, com senadores, com não sei o quê. A projeção que o senhor visualiza, porque o senhor viveu tempos difíceis, passou tempos difíceis, a empresa conseguiu resistir, fazendo os ajustes dela.
Na sua cabeça, ou na cabeça deles, qual a projeção da Barbosa Marques para essa virada? Dos 100 anos? 100 anos. Eles têm... A projeção é que eles, no campo que eu sei, meu conhecimento, é que nós demoramos até mais de um certo tempo para cá, nós procuramos adotar uma linha muito grande de produtos, agregar produtos de alto lucro para fazer esse balanço. E com isso estamos a cada dia atualizando mais nisso, fazendo lançamentos de produtos e pegando a maioria. Já tentamos isso no passado, já fizemos vários lançamentos, uns deram certo e outros não deram, etc. Mas agora está mais forte esse lado, porque tem que entrar nesse mercado. Se não entrar nesse mercado de lançamento de produtos com maior valor agregado, não consegue a empresa ir para frente. Então é isso aí que eu enxergo. Lá do lado familiar eu não sei, aí é uma coisa restrita ao conhecimento deles. O senhor, de algum assunto mais, o senhor não lembra? Ou lembra, mas talvez não está na cabeça, não está, né? Tem mais alguma coisa que o senhor quer comentar? Não, eu acho que está bem. Você começou a falar sobre os 40 anos, 40%. Aí eu penso muito, tem um fato interessante na minha vida. Eu toda a vida muito entusiasmado com tudo, etc, etc. Eu fazia meus carros. Com 25 anos de trabalho, eu paro de trabalhar de empregado. Sai. Depois fiz com 30. Quando eu fiz com 30 e não parei, aí eu falei, agora não faço mais. Fazendo planos e tudo isso, de parar de trabalhar empregado e ter um negócio, etc. Mas eu também que leva a gente muito, primeiro, essa satisfação de onde a gente está trabalhando e da família da gente. Criamos família grande, 4 filhos. Na época a gente não sabia ficar vendo só televisão, queria só fazer filho e depois o negócio fica feio. É caro, né? Tá bom? Mas os 40%, o senhor quer citar alguma coisa sobre os 40%? Porque, na verdade, o senhor está com 40% da firma, mas é 80, 90% da vida do senhor. Foi. Os 40% da Barbosa Marques são os 90% da vida do senhor, que faz parte da sua família, toda a família, inclusive os filhos, netos. Não é 100, porque o senhor entrou depois. Às vezes eu penso arrepender um pouquinho do tanto que eu deixei a minha família em segundo plano, tudo isso. Porém, graças a Deus não me afetou. Sou realizado desse lado também da família, tá certo? Não me afetou, tenho 4 filhos, todos casados, realizei aqui com dinheiro, aqui ganhando nessa empresa. Cheguei aqui, como eu falei com vocês, com a filha com 1 ano e meio, outra com 6 meses, nasceram mais 2 em Governador Valadares, os 4 casados, tem uma neta de 16 anos e 2 netinhos, um de 9, outro de 5, todos encaminhados, não precisam de mim para nada, então estão encaminhados, tudo certo, graças a Deus. Então eu me sinto muito realizado com isso mesmo. E a minha realização profissional é muito grande. Eu tenho escrito em alguns boletins de empresas que me pedem, faço entrevista, eu coloco e todo mundo sabe desse meu entusiasmo. Por gostar, fazer o que eu gosto e sentir muito bem de vencer os desafios. Tem mais alguma mensagem que o senhor quer deixar para nós? Mensagem é desejar a essa empresa, né? Não sei quanto tempo eu vou ficar mais, no máximo 3 anos, como já é norma, desejar todo o sucesso que ela vem trazendo e que continue desafiando as crises, desafiando os problemas desses governos péssimos aí, com essa competência de uma equipe muito grande e de uma diretoria de visão e de muito trabalho e muita competência. É isso aí. Eu não vi uma coisa na minha cabeça, que eu vou te perguntar um negócio. O senhor, em conjunto com mais algumas pessoas, receberam essa placa de reconhecimento desses anos da Barbosa Marques com que vocês trabalharam. O que o senhor pensa a respeito dessa valorização? Porque, como diz o senhor João Batista, para ele, quando ele chegou, ele falou, isso não tem preço.
que o senhor pensa disso de uma empresa igual o senhor dedicou 90% da vida do senhor nessa empresa, não tinha hora, não tinha dia, não tinha isso, e a sua mulher corria para resolver os outros problemas, o senhor estava ligado, mas a empresa é a empresa. Então, com a maioria todas as pessoas que receberam isso, teoricamente usam essa mesma filosofia. O que o senhor pensa de uma empresa que ela tem esse trabalhador e ela reconhece ele nesse momento tão importante para ela e ela mostra o significado da importância do empregado dela? Penso o seguinte: se as pessoas estão aqui durante esse tempo é porque realmente encaixaram na empresa e colaboram e faz a sua parte ou mais do que o normal para as realizações e para o desempenho da empresa, dos trabalhos da empresa. Então é um reconhecimento muito leal, muito importante por parte da diretoria, dos donos da empresa. Agora, analiso isso aqui com um problema de um reconhecimento muito grande, e aí eu acho que foi o Luiz Fernando, quando duas pessoas, porque a mais ainda, estou muito satisfeito, mas eu estou dizendo, pensei muito nisso, é um reconhecimento, um valor muito grande das pessoas, no caso da diretoria, dos donos da empresa, no caso o Luiz Fernando, não sei se teve diálogo com o Sr. Humberto nesse sentido também, mas o certo partiu do Luiz Fernando, que foram o caso do João Batista e o Carlos Luiz, que eu sei que ganharam a placa. Não sei se Itajá teve placa também, não sei. Não sei, talvez teve lá, não sei. Carlos Luiz e o João Batista, que eu sei aqui. Porque são pessoas que já desligaram da empresa. E eles pensarem nessas pessoas, normalmente eles são amigos e convidam essas pessoas para tudo. Toda pessoa que trabalhou aqui é convidada para todas as festas de Natal, tudo isso. Isso eu acho importância muito grande e uma qualidade muito grande nos donos da empresa, na diretoria. E isso me chamou muita atenção, além de mim, dos outros dois aqui que ganharam, me chamou mais atenção ainda o caso do João Batista e do Carlos Luiz, que eu sei. São funcionários que já trabalharam, já passaram pela empresa. Poderia ter um tratamento normal, mas eles ganharam uma placa desta. Foi uma qualidade muito grande dos donos da empresa. No caso aí, que eu acho que o Luiz Fernando é que idealizou isso aí. Tá, ok? Parabéns a ele e realmente excelente. A força da empresa está aí, né? A força da empresa está aí. Tá certo? Muito obrigado. Você imagina bem o que é o João Batista. Vai não receber uma placa dessa. O que é o Carlos Luiz, que está numa situação bastante debilitada, tudo isso, receber uma placa dessa, o que ele está esperando disso? Um homem que já saiu, está achando que está sendo convidado para uma festa. Então, foi uma coisa que me ficou muito do lado da qualidade dos donos da empresa. É o que ele comentou, né? Só tá? Quando ele chegou, ele falou assim, não tem preço. Ok. Ok, obrigado. Tá bom? E é um exemplo para a família da gente que a gente guarda a vida toda, para os filhos e tudo isso. Muito obrigado. Beleza? Obrigado, desculpa o seu tempo, perdeu seu tempo. Maior prazer, muito obrigado a vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo. E não aqui desligar aqui, eu vou falar uma coisa que o pai falou na entrevista dele. Ok. Ele disse o seguinte, que a Maurício, ele fala que aprendeu tudo comigo. Mas eu falo o seguinte do Maurício, eu aprendi muito com o Sr. Luiz, ele falou. E o Sr. Luiz falou que eu superei ele. E eu falo do Dr. Maurício que o Dr. Maurício me superou. Ele sabe muito a palavra do pai. Não, é isso aí, a gente luta, tá bom? Ele falou isso. Muito obrigado. Isso a gente tem um carinho muito grande um com o outro, né? Pois é. Beleza. Um abraço. Obrigado. Viu? Foi rapidinho.